Olá, hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema que ele é muito delicado de ser abordado, ele ainda é muito tabu de ser conversado na sociedade e que eu vejo a cada vez mais no consultório como as pessoas sofrem em silêncio e não conseguem falar sobre isso e não conseguem lidar com essas questões. Nós estamos falando sobre as questões da vivência de um abuso sexual. Seja na infância, na adolescência ou na vida adulta, tocar nesse tema é muito espinhoso e delicado para as pessoas. Geralmente a pessoa que vive uma situação dessa, ela carrega por muito tempo esse segredo. E aí isso vai gerando impactos em outras esferas da vida dela. É muito comum eu receber pacientes no consultório que vêm com diversas queixas, assim. A pessoa chega com uma queixa de uma depressão, ou então ansiedade, ou mesmo uma dificuldade de ter relação sexual com o parceiro ou com a parceira, uma dificuldade de fazer amizades, enfim, várias questões. E na medida que a gente vai avançando no processo, eu tenho percebido um número muito grande de pessoas que acabam trazendo relatos de algum tipo de abuso ou violência sexual sofrida, principalmente na infância ou adolescência. E aí, o quanto isso gera impacto, eu acho importante a gente poder conversar sobre isso. Eu não criei roteiro para esse vídeo, eu estou falando realmente como eu sinto essa experiência, então é mais uma troca e uma conversa mesmo, para a gente tirar esse tema debaixo do tapete, tirar as cortinas que escondem para a gente poder falar abertamente sobre isso. A questão da violência sexual, ela é muito comum, geralmente acontece por uma pessoa de confiança da família, então é um tio, é um pai, é um padrasto, um líder da igreja, é uma pessoa geralmente da confiança da família. E aí, quando acontece com a criança ou com a adolescente, muitas vezes isso fica em silêncio. Há uma chantagem ali, há um jogo ali de sedução e uma chantagem que acaba fazendo a criança se sentir culpada e responsável por isso. E aí ela vai carregando essa culpa e esse medo, e aí a mistura de sentimentos em relação a isso por muitos e muitos e muitos anos. Teve uma vez, em um dia, eu tinha 5 pacientes, mulheres, e nesse dia 4 delas trouxeram no atendimento a vivência de algum tipo de experiência de abuso ou violência sexual. E me chamou muita atenção, já era algo que acontecia, mas vocês também solicitaram ali para que eu fizesse um vídeo sobre isso. E eu acho que é importantíssimo a gente poder falar abertamente sobre isso. Porque quando a pergunta desse vídeo, quais são os impactos? Os mais diversos. A pessoa que sofre uma situação dessa, ela guarda o medo, ela guarda a insegurança, ela guarda a angústia, ela guarda a raiva daquilo que viveu, muitas vezes aquele ódio guardado dentro dela que ela não consegue falar sobre isso, o medo, enfim, diversos sentimentos. E por ela não conseguir falar sobre isso e cuidar dessa ferida, essas marcas vão se perpetuando por outras esferas da vida. É uma pessoa que vai começar a apresentar outros sintomas, entende? Não necessariamente, unicamente uma dificuldade sexual. Às vezes a pessoa começa a apresentar depressão, às vezes ela começa a ter ansiedade, às vezes ela começa a ter qualquer outra dificuldade. A dificuldade de falar em público, e às vezes tem a ver com se sentir exposta, percebe? Não tem uma regra de quais são os impactos. O fato é, se a vivência de algum tipo de violência e de abuso gera traumas, gera sofrimento e vai impactar na forma como essa pessoa vai lidar com a vida, sim. E aí é comum
a pessoa coloca como se fosse um esparadrapo em cima para fazer de conta que nada está acontecendo, só que vai chegar um tempo que isso vai começar a afetar a vida dela. Então, é comum às vezes eu receber até mulheres assim com mais de 50 anos e que uma dificuldade em relação ao cuidado dos filhos. Os filhos estão crescendo, ela não está conseguindo lidar com isso, está se sentindo desamparada e tal. E aí, quando você vai avançando, isso também pode desenrolar uma demanda de algum tipo de violência que ela sofreu. Então, quer dizer, não tem cara. Quem sofre algum tipo de violência sexual não tem cara, não tem um perfil. Qualquer pessoa. Quando isso acontece com homens, aí a gente tem um recorte de gênero também, da questão de quanto o homem muitas vezes não se sente homem por aquilo que aconteceu com ele, e que aí ele se sente muito envergonhado também de poder falar sobre isso, e aí o quanto que isso vai deixando marcas na pessoa. E aí ela vai criando bloqueios e dificuldades para lidar com todas as outras questões da vida. Então, assim, eu vejo que o primeiro passo, se você já passou por uma situação assim, ou se você conhece alguém que passou por uma situação assim, você não precisa sofrer em silêncio. Você não precisa ficar guardando isso para o resto da sua vida. Não tenha medo nem vergonha de procurar ajuda, porque essas marcas ficam, mas são feridas que podem ser cuidadas. É possível cuidar das nossas feridas. É possível a gente aprender a dar lugar para esse sentimento, para esse sofrimento, para que ele um dia fique apenas marcas do passado e não algo que fica te doendo e te machucando e te impedindo de seguir na vida. Eu acho que isso é o que eu queria conversar principalmente sobre esse tema. As marcas deixam, as mais diversas possíveis, mas você não precisa ficar refém disso o resto da sua vida. É possível tentar diferente. É possível você tentar mudar e cuidar dessas feridas, mas somente pela via da fala, somente pela via de ter um espaço para você cuidar disso e falar sobre isso, tirar o tema de trás das cortinas, que você vai aprender a lidar com isso. Então, é algo muito precioso e muito delicado de ser abordado, mas a gente precisa tocar nesse assunto e a gente precisa cuidar das nossas feridas. Não fica guardando isso sozinho. Se você sabe de alguém que passou por isso, compartilhe esse vídeo, converse com essa pessoa, não deixe de procurar ajuda. Sempre é possível cuidar das nossas feridas do passado, tá certo? Um abraço carinhoso para vocês, espero ter ajudado.